E chegamos na véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time vai receber o Internacional em São Januário. A torcida do Vasco já fez a sua parte, comprou todos os ingressos e vai lotar o estádio para empurrar o time em busca de 3 pontos. O Vasco precisa vencer um adversário que vem de um placar de 7-1 jogando em casa contra o Santos. O Vasco tem o segundo pior ataque do campeonato, mas precisa de apenas um gol positivo e não levar nenhum para conseguir a vitória. Qualquer placar positivo para o Vasco, uma vitória, seja qualquer a diferença, vai ser muito importante para o Vasco, quem sabe, nessa rodada, deixar a zona de rebaixamento. Vamos trazer detalhes importantes, até com 2 ídolos do Vasco, falando das chances do time em permanecer na Série A para o ano que vem. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente volta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira vamos trazer muitas informações e participações especiais aqui nesse Bom Dia Gigante. Por isso que é importante você ser inscrito no canal. Ainda não é? Me dá essa moral. Tem um botão aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, do lado você tem um sininho, aciona ele. Assim que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber uma notificação. Deixa sempre o like no vídeo que é importante. Não custa nada, é só clicar no curtir e depois você começa a assistir os vídeos e, claro, compartilhe. E aí é só copiar o link, copia o link, Ctrl+C, Ctrl+V, joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa quarta-feira. E olha, o Vasco vem treinando durante todos esses dias. Hoje é o último treinamento. Você está vendo fotos do treinamento lá no CT Moacir Barbosa, visando a partida de amanhã. Isso mesmo, o Vasco entra em campo nessa quinta-feira, às 7 da noite, contra o Internacional, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida muito importante, tanto que o torcedor do Vasco já vai lotar novamente São Januário, já comprou todos os ingressos. O Vasco até fez uma carga extra ontem à noite e rapidamente foi encerrada. O torcedor do Vasco, mais uma vez, fazendo a sua parte e vai lotar São Januário em busca dos 3 pontos. O Vasco que não vai poder contar com Marlon Gomes e Rossi. Os 2 jogadores estão fora dessa partida. E o provável time deve ser o mesmo que iniciou a partida contra o Flamengo. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Medel, Léo e Piton. No meio campo, Zé Gabriel, Paulinho Praxedes e Dimitri Payet. E lá na frente, Gabriel Peck e Pablo Verratti. E o Brismark, que participou da nossa tradicional live de segunda-feira, falando muito sobre essa situação do Vasco, ele que foi campeão brasileiro em 89, falando sobre as chances do Vasco nessa rodada e nas próximas de deixar, quem sabe, ainda mais afastada a zona de rebaixamento. Confere o que disse o Brismark. É imprescindível que o Vasco entre para ganhar os 3 pontos. Não tem como pensar no empate e tampouco numa derrota. É vitória ou vitória. Não tem como a gente negociar isso, porque depois a gente pega o Goiás, depois a gente pega o Cuiabá. 2 jogos fora, que são confrontos diretos, que até acho que se o Vasco fizer um bom jogo contra o Internacional, eu acho que o Vasco sempre tem uma tradição muito grande em Goiânia. Então eu acho que se o Goiás perde a próxima partida e o Vasco ganha, o Goiás vai estar muito pressionado, porque o Vasco acaba passando o Goiás na pontuação. Então, eu acho que esse jogo contra o Internacional é tão fundamental como foi o jogo do Fortaleza. E se nós tivéssemos somado pelo menos um pontinho contra o Flamengo, eu acho que a gente estaria até muito mais otimista do que com a derrota de ontem, a gente não ter somado nenhum ponto. Mas, sem dúvida, que esse jogo contra o Internacional é fundamental para que o Vasco possa seguir mentalmente forte para que a gente continue na primeira divisão, porque o Vasco tem uma tabela difícil, mas o Goiás também tem, porque o Goiás, nos últimos 4 jogos, praticamente ele joga 3 fora. Então, se o Goiás chega ali tropeçando nas últimas 4 rodadas ou 5 rodadas, ele tem praticamente aí de 5 rodadas ou 4 rodadas, tem 3 jogos fora. Então, quanto o Inter, é vencer ou vencer.
E já que a gente trouxe as informações do Vasco, quem vai trazer agora as informações do Internacional é meu parceiro Lucas Fontes, do canal do Baldaço, que cobre o Internacional lá no Rio Grande do Sul, trazendo os detalhes. Conta pra gente, Lucas. Bom dia! Fala, galera do Atenção Vascaínos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o repórter Lucas Fontes, repórter e setorista do canal do Baldaço. Prazer falar com vocês. Eu venho para falar a respeito dessa preparação do Internacional, visando, é claro, o jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama. O Inter que vem embalado por uma vitória por 7-1 diante da equipe do Santos, uma vitória histórica, né? Foi a segunda maior goleada do Inter no Campeonato Brasileiro. E o Inter vem embalado com essa vitória, e uma vitória que inclusive fez com que a situação na tabela se aliviasse um pouco mais. O Inter estava a 2 pontos do Z4 e agora está a 5 pontos. Mas o Inter quer se afastar ainda mais para, quem sabe, depois lá na frente sonhar com o Libertadores da América. Mas para isso precisa fazer algo que costumeiramente não faz no Campeonato Brasileiro. O Inter tem só 2 vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro inteiro. Para isso o Inter tem um time quase todo completo. Eu falo quase todo porque hoje eu estive até no treino do CT Parque Gigante e o lateral direito Fabrício Bustos teve uma dividida e sentiu o tornozelo direito. Teve dificuldades inclusive para que ficasse de em pé. Depois ele colocou uma bolsa de gelo e saiu rumo à academia, fez uma avaliação lá e o Inter ainda não soltou nenhum boletim médico a respeito desse jogador. Amanhã o treino vai ser fechado, vai ser um mistério. Se ele vai viajar ou não para o Rio de Janeiro a gente ainda não sabe. O fato é que a opção seria o Gumalho, que também está machucado, fica fora por mais 2 semanas, ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda, e aí teria que se improvisar. Ou o Igor Gomes, que é zagueiro, mas que já jogou ali na lateral direita, ou o Romulo, que é volante, mas que também já jogou ali na lateral direita. De resto, o time quase todo completo, Rocher no gol, na lateral direita essa dúvida, Bustos ou Igor Gomes ou Romulo, dupla de zaga com o Mercado Vitão, na lateral esquerda René, Johnny abrindo o meio campo com Arangues, Maurício e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Um abraço para vocês, até a próxima. E olha, torcedor vascaíno, hoje é dia de ficar atento à abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 7 partidas que vão acontecer nesta quarta-feira, partidas importantes envolvendo times que estão também na parte de baixo da tabela. É bom ficar de olho e acompanhar todos os jogos. O Vasco joga amanhã, assim como outra partida, e o jogo Botafogo e Fortaleza também não vai acontecer nessa rodada, foi adiado por conta de tudo que aconteceu no estádio Newton Santos no fim de semana. E para você que vai ficar também de olho na rodada, eu faço uma dica importante. Você que gosta de fazer apostas esportivas, aposte com os detalhes e com as dicas do canal Caça Zebra aqui no YouTube. O Arley ensina você todos os dias com vídeos diários, com vídeos de ensinamento para você fazer aquela graninha extra com os jogos mais fáceis da rodada. O Arley Lopes traz sempre as dicas lá no canal Caça Zebra. Você não sabe como acessar? Faz o seguinte, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica, faça a sua inscrição. Ou então procure aqui no YouTube, Caça Zebra. É fácil. Você vai lá, se inscreva no canal, melhore ainda mais essa parceria entre canal Atenção Vascaínos e canal Caça Zebra, que o Arley Lopes é um trader e grande vascaíno, então é bom também dar essa moral para o Arley Lopes, que vai trazer agora uma dica exclusiva para o Bom Dia Gigante, para você ficar ligado nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conta pra gente, Arley, bom dia! Fala, Emerson, bom dia galera, eu vim trazer um palpite para vocês, é Champions League de novo. Ontem faltou um golzinho do Benfica para fechar a nossa dupla, né? Infelizmente, há coisas que acontecem, né? O Benfica ficou numa situação difícil, eu acho que praticamente já era o Benfica nessa Champions. Mas vamos falar do jogo de hoje. E vai ser no jogo do Newcastle contra o Borussia. É, rapaz, o time inglês começou com tudo essa Champions, hein? Ficaram 20 anos fora aí esperando essa oportunidade. Chegou, caiu direto no grupo mais forte, o grupo F, é considerado o grupo da morte. Pegou no primeiro jogo o Milan, lá na Itália, conseguiu um 0-0. Depois pegou o PSG e atropelou 4-1. Agora vai pegar o Dortmund. O Dortmund, cara, ele não conseguiu se afirmar ainda nessa temporada. O time vem dando uma oscilada. Lá na Bundesliga
tá ganhando os jogos assim um pouco meio que na dificuldade, não tá muito legal o Dortmund esse ano, ainda não passou aquela confiança. Já o Newcastle tá aí, não tá de bobeira, então nós vamos fazer essa aposta aí, ó. Newcastle para vencer, cotação de 1,60, bora pra cima. Então é isso, Emerson, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto no Avenues com palpite no jogo do Vascão, hein? Ui! E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco espera hoje ou nas próximas horas resolver a questão do jogo contra o Botafogo no dia 5 de novembro. O Vasco quer mandar essa partida em São Januário. Precisa conversar com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para ter todas as liberações para mandar esse jogo contra o Botafogo no seu estádio. A CBF já marcou para o estádio Raulino de Oliveira, mas todo mundo no Vasco tem uma grande expectativa que esse jogo aconteça na Colina Histórica. E olha, o Vasco para esse jogo contra o Internacional tem uma volta. Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, vai estar à disposição do técnico Ramon Dias. 2 jogadores também já estão à disposição do treinador. Basta o próprio treinador saber se vai relacionar ou não os 2 jogadores. Trata-se de Robson Bambu, zagueiro, e também o lateral direito Gabriel Dias. Os 2 jogadores já estão no campo de jogo fazendo trabalhos e se o técnico optar por esses jogadores, pode sim aparecer na relação de jogadores para o jogo contra o Internacional. E todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. E é claro que a preocupação de todos no Vasco sobre essa questão de estar na zona de rebaixamento. Vasco é o 17º colocado com 30 pontos, você está vendo a tabela de classificação aí na tela e todo mundo fica muito preocupado. Só que o rendimento do Vasco nas últimas partidas melhorou demais e por isso nutre uma esperança na torcida que o Vasco consiga a pontuação exata para deixar a zona de rebaixamento e não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco brigando muito após a chegada de Ramon Dias e com novos jogadores fez um time melhor e está conseguindo uma pontuação bacana, mas precisa mesmo outras vitórias, outros resultados positivos para deixar mais afastado a posição no Z4 do Campeonato Brasileiro. E a gente trouxe o Bismarck falando sobre isso e agora mais um ídolo, Edmundo, que também falou sobre essa questão do Vasco estar lá embaixo, mas precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento. Confere só. O resultado vem através do desempenho, né? Sem dúvida nenhuma. Você precisa jogar bem para poder ganhar. O Vasco tem feito os bons jogos, tem desempenhado bem dentro dos jogos, mas precisa ganhar. É o que eu falei. No turno, há 19 rodadas atrás, ou 20, porque eu acho que o jogo do América já tinha sido adiado, o Vasco estava na zona de rebaixamento, quando jogou contra o Flamengo, e foi aquele desastre. 20 rodadas se passaram e o Vasco continua na zona de rebaixamento. Antes era 20 jogos, tinha que ganhar 10. Agora são 10 para você ganhar 5. A situação mudou pouco. O desempenho melhorou muito, né? Mas você vê, vem uma sequência, sempre a sequência dos próximos 3 jogos deixa a gente aflito. Porque primeiro esse Internacional na quinta-feira que vem de uma goleada. Se a gente somar os gols que o Santos fez na gente e que o Internacional fez no Santos, dá 11-1, 11-2, sei lá. Então isso assusta. Não acho que isso vai se repetir, acho que foi atípico, acho que o Vasco em São Januário é muito mais forte. Aí depois tem Goiás fora, jogando a vida, e Cuiabá fora. 2 times que nós perdemos, aliás, Cuiabá nós ganhamos. Goiás nós perdemos, 2 times que vão jogar a vida. Cuiabá faz um campeonato excelente nas pretensões, no orçamento, no investimento que foi feito. Enfim, não tem jogo fácil, então a gente precisa sair da linha do desempenho para ir para a linha das vitórias, como foi, por exemplo, contra o América. Contra o América, o Vasco não jogou bem, mas ganhou. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, objetivo, com muitas informações para você ficar sempre muito bem atualizado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você me dar essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é importante a sua inscrição para chegar a outros vascaínos, chegar ao número de 230 mil, já somos mais de 228 mil e eu conto demais com a sua ajuda, deixando sempre o like no vídeo, acionando o sininho das notificações e o melhor de tudo, compartilhando. Copia mesmo, é só copiar o link e avisar lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, espalha para todo mundo, chamando para assistir o canal Atenção Vascaínos, que é o canal que fala de Vasco com a maior credibilidade, jornalismo esportivo. Falando de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito, disparado, o melhor canal é o canal Atenção Vascaínos e eu conto demais com a sua audiência também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, nosso segundo canal Ave Mais. Hoje o Flávio Dias gravou um vídeo muito legal, que já foi produzido às 7 da manhã, e ontem à noite a gente publicou um vídeo de bastidor da estreia do Vasco no Novo Basquete Brasil, publicado com meu parceiro Sérgio Quinte. Está muito legal esses dois vídeos, do Flávio Dias e também do Sérgio Quinte, lá no canal Ave Mais. É só você lá e conferir os vídeos também no nosso segundo canal da plataforma. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira, a gente volta a qualquer momento. Eu me despeço aqui de Bambuí, Minas Gerais. Grande abraço a todo o povo mineiro que me acolheu nesses dias que passei por aqui para fazer outro tipo de trabalho. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!